Jesus valorizou as mulheres e nós. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E aqui eu quero aproveitar e dar os parabéns a todas as mulheres, desejar que esse dia seja significativo, que ele de fato represente grandes conquistas para as mulheres, não só do Brasil, do mundo inteiro, e que esse seja um dia também de motivação para lutar por melhores condições de vida, por reconhecimento e, de fato, que as mulheres consigam conquistar tudo aquilo que elas têm o desejo de conquistar. E que nosso país não continue a ser um país extremamente machista, um país que, de alguma forma, relega a mulher sempre para uma condição inferior, mas que ele se torne um país onde a igualdade entre os gêneros seja uma realidade na vida. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Nós não somos seguidores de igreja. Você, que é cristão, não é seguidor da igreja A, B ou C. Você é seguidor de uma pessoa, Jesus Cristo. Você não segue uma igreja. Você não segue um líder religioso, pastor ou padre ou bispo de uma igreja. Você segue Jesus Cristo, se você é cristão. Vinde a mim, disse Jesus. Aquele que quiser me seguir, nós seguimos Jesus. Então, a nossa matriz, nossa fonte de pensamento para organizar nossa vida, nossos valores, tudo aquilo que temos, é Jesus Cristo, não é a igreja. Não é o que a igreja, nas suas regras, nos ensina, é Jesus. É Jesus, através da sua vida e das suas palavras e principalmente da sua morte e ressurreição. É Jesus quem nos orienta. É Jesus quem orienta a nossa existência. Portanto, seguimos a Jesus. O que é que Jesus nos ensinou acerca das mulheres? E temos que lembrar que quando Jesus veio a este mundo, deixando a glória que tinha com o Pai e vindo a esse mundo, tomando a forma de servo, quando Jesus veio a este mundo, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. Qual era a missão de Jesus? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a missão de Jesus. E essa missão para Jesus implicava, além de fazer o bem ao ser humano, implicava também morrer numa cruz para dar sua vida, seu sangue em nosso favor, para o perdão dos nossos pecados, para a salvação que ele queria nos dar. Então, a missão de Jesus principal era essa. Jesus não veio aqui nesse mundo para quebrar estruturas sociais, econômicas, políticas de sua época. Jesus não veio para o povo de Israel, na época em que veio, para dizer assim, olha, agora vocês têm que ser independentes do poder romano, que era o poder que os oprimia e que dominava. Não, Jesus não disse uma palavra nesse sentido. Jesus não veio para chegar e dizer assim, vocês têm que mudar toda essa liderança que está aí e vocês têm que fazer eleições para escolher quem vocês querem. Não, Jesus não veio para mudar aquelas estruturas nas quais ele estava inserido. Ele veio para buscar e salvar a humanidade. Isso sim, isso ele veio. Mas, e eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Ao vir a esse mundo, ao realizar sua missão, Jesus veio sim para quebrar as bases que justificavam todas as injustiças de sua época, do povo no qual ele viveu, e também quebrar
todas as bases das injustiças do mundo, enquanto mundo, em qualquer época. Então, veja bem, Jesus não mexeu nas estruturas em si daquela época, mas Jesus quebrou as bases teológicas, filosóficas, ideológicas que sustentavam aquelas estruturas de opressão. Isso ele fez. Isso ele fez. E uma entre várias estruturas que ele quebrou as bases foi a da opressão da mulher dentro da sua sociedade. E ele fez isso através não apenas da sua morte, mas da sua vida, da forma como ele viveu. E aqui eu quero mostrar para você como Jesus, dentro de sua época, dentro de seu povo, como Jesus valorizou as mulheres. Primeiro, quando Jesus veio a esse mundo, ele nasceu só de mulher. Ele não nasceu da relação entre um homem e uma mulher. Ele nasceu de uma mulher que, até aquele período do seu nascimento, não tinha tido relações com um homem. Ele nasceu de uma virgem. E isso ele fez para valorizar a mulher. Por quê? Porque quando o pecado entrou no mundo, entrou em primeiro lugar por Eva, uma mulher, nossa mãe. Eva é nossa mãe, a mãe de todos os seres humanos. Entrou por ela, segundo a descrição do Gênesis. Adão acompanhou, ele era o responsável ali, mas entrou por ela. Ao vir ao mundo só por uma mulher, sem a ajuda de homem, Jesus já demonstrava o valor que ele dava à mulher. Porque Maria, de quem ele veio, é o contraponto. Maria é, em certo sentido, a redenção de Eva. Porque se por uma mulher entrou o pecado no mundo, por outra mulher entrou o Salvador no mundo. Então, quando escolheu vir só por Maria, só por uma mulher, Jesus valorizou todas as mulheres. Todas as mulheres. E as dignificou nesse sentido. Mas durante a sua vida, outras coisas que ele fez. Ele disse que as mulheres foram criadas à imagem de Deus. Quando está naquela discussão entre divórcio ou não divórcio, Jesus vai dizer que no princípio Deus criou macho e fêmea e que foram criados à imagem de Deus. Então, as mulheres são a imagem de Deus tanto quanto os homens. E esse é um ensino bíblico. Não há diferença de valor entre homens e mulheres, porque os dois gêneros são feitos à imagem de Deus. Isso Jesus falou. Jesus também aceitou mulheres como discípulos. Naquela época, os mestres só tinham discípulos homens. Era uma vergonha para um mestre ensinar uma mulher. Era uma vergonha. Mulher era, para aquela época, um ser lá embaixo, subalterno, que não valia nada. E Jesus ensinava as mulheres. E Jesus fazia das mulheres discípulos também. Veja esse texto de Lucas 8, de 1 a 3, em que está escrito o seguinte: Logo depois, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12, bem como ia com ele algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, preste atenção nesse nome, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com seus bens. Então veja,
ele caminhava com os 12 e também algumas mulheres. Algumas mulheres faziam parte do grupo de discípulos de Jesus que ia caminhando com ele na medida que ele ia pregando o reino de Deus, anunciando as coisas de Deus. E só ele fazia isso, mas ninguém. Nenhum outro mestre levava mulheres consigo. Nenhum outro mestre ensinava mulheres. Nenhum outro mestre valorizava mulheres como ele. Ele valorizou essas mulheres. Jesus também ia em festas onde haviam prostitutas. Sim, ele ia nas festas dos cobradores de impostos, que era gente considerada pecadora, e nessas festas iam também as prostitutas, né? Hoje diríamos as acompanhantes, garotas de programa, iam lá. E Jesus estava na festa, conversava com elas, falava acerca do evangelho com elas, ria com elas, estava com elas. E certa vez, para os santarrões dos fariseus, Jesus disse assim: os cobradores de impostos e as prostitutas, o pessoal daquelas festas que ele ia, vos precedem no reino de Deus. Ou seja, eles estão entrando no reino de Deus porque se arrependem, e vocês, os santarrões, que se acham os melhores que todo mundo, vocês estão ficando de fora. Isso Jesus falou. Então veja, Jesus não tinha preconceito nem em relação às prostitutas. Jesus defendia as mulheres. No caso do divórcio, quando Jesus ele dizia que não se podia divorciar por qualquer coisa, porque ele era o costume da época que um homem se divorciasse de uma mulher por qualquer motivo, queimou a comida, mandava a mulher embora, ele se divorciava, era só dele essa questão do divórcio do homem. Jesus protegeu as mulheres dizendo que teria que dar carta de divórcio para as mulheres, se assim quisesse, para que elas nem mendigassem, nem virassem prostitutas, e que não era correto despedir a mulher por qualquer motivo, que isso não era certo. Quando foi apresentado a Jesus uma mulher que foi apanhada em adultério, e veja, quando isso acontecia, a lei de Moisés mandava apedrejar o homem e a mulher, só levaram a mulher, o homem não levaram. E quando essa mulher foi apresentada a Jesus, Jesus não mandou apedrejá-la, ele a defendeu. Então, aquela frase, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz, ninguém me condenou. E ele diz, nem eu te condeno, nem eu te condeno. Ele defendeu as mulheres, até mesmo uma adúltera ele defendeu. Jesus, em todos os casos, sempre defendeu as mulheres. E uma coisa interessante, naquela época, o testemunho de uma mulher não era válido. Por exemplo, se uma mulher presenciasse um crime e aquela pessoa fosse julgada, o testemunho dela não valia nada. Ela não poderia testemunhar. Só homens poderiam testemunhar alguma coisa em juízo naquela época. Mulheres não. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, qual foi a primeira pessoa a quem ele se mostrou ressuscitado, vivo? Maria Madalena, uma mulher. E essa mulher, Maria Madalena, que conversou com ele, foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. A primeira. Não teve outro. A primeira, Maria Madalena, uma seguidora de Jesus, uma mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios. Maria Madalena foi a primeira. Ela foi dar testemunho aos apóstolos e eles não acreditaram nela. Porque testemunho de uma mulher, para eles, não valia nada. Mas Jesus fez questão de aparecer, em primeiro lugar, a uma mulher, e o testemunho dela é que está registrado nas Escrituras.
Ela foi a primeira mulher a ver Jesus. O que isso significa? Que Jesus valorizou as mulheres. Poderia ter aparecido a Pedro, algum homem. Não, apareceu a uma mulher, sua seguidora, Maria Madalena. E dessa forma, Jesus, na sua vida, valorizou as mulheres. A questão é, e nós? O que estamos fazendo? Nós somos seguidores de Jesus e também estamos valorizando as mulheres? Ou nós somos seguidores de igreja? E aí a gente está obedecendo às regras da igreja. Exemplo muito prático. Não são muitas as igrejas na qual existem mulheres na liderança. As maiores denominações evangélicas não permitem que mulher seja líder, seja pastora, chegue ao cargo de bispa. Sim, há algumas denominações pentecostais, sim, mas as mais tradicionais não permitem. A própria Igreja Católica não permite no seu clero a presença de mulher. Você está entendendo? As igrejas, elas geralmente colocam as mulheres numa posição inferior e justificam isso com questões bíblicas. A questão é, Jesus colocaria a mulher nessa situação subalterna? Outras questões, nós temos que defender sempre as mulheres. Estava vendo um jogo de futebol ontem, pela internet, na qual o narrador dizia: a cada 6 segundos, uma mulher sofre violência de algum tipo, geralmente violência sexual. O número de feminicídios, ou seja, mulheres que são mortas por companheiros, por pessoas da família, pessoas próximas, que deveria ter ligações afetivas, o número de feminicídios aumenta, é muito grande. O número de violência contra a mulher dentro de casa também é muito grande, porque ela é mulher. Os abusos sexuais são muitos. Então, assim, é preciso que, tomando o ponto de vista de Jesus, a gente tenha e construa uma sociedade na qual a mulher viva em segurança, na qual a mulher receba o amor, o carinho daqueles que são sua família, daqueles que estão junto com ela. Mas nós temos que lutar contra uma cultura de violência. Agora, por que essa cultura de violência está aí? Porque sempre fomos ensinados que a mulher ocupa um lugar de inferioridade. A mulher tem que ser sempre a submissa. A mulher tem que ser sempre aquela que abaixa a cabeça. A mulher tem que ser sempre aquela que obedece o homem. E é isso que Jesus não fez. É isso que Jesus disse não. Jesus fez o contrário disso. Jesus valorizou a mulher e deu a ela dignidade. Assim nós também. Então, nesse Dia Internacional da Mulher, nós temos que refletir, todos nós, a sociedade inteira, mulheres e homens, todos nós, temos que refletir como valorizar a mulher, que historicamente vem numa situação de dependência, como valorizar a mulher, deixando permitindo que ela conquiste todas as funções, tudo aquilo que ela desejar, e construir uma sociedade na qual a segurança, na qual o amor, na qual a proteção faça parte da nossa existência para todas as pessoas, mas principalmente mulheres, porque elas são mais afetadas pelas agressões. Que Deus abençoe todas as mulheres e que o exemplo de Jesus se torne real e verdadeiro na vida de todos que o seguem. Amém.